Semana passada, meus amados, nós examinamos algumas marcas para se reconhecer uma igreja verdadeira. Para você que não estava aqui semana passada ou não pôde ouvir a mensagem pela internet, nosso objetivo era alertar ou nos instruir, porque hoje em dia você encontra por demais, digamos assim, produtos um tanto quanto suspeitos. Só porque você vai em frente a um prédio e parece uma igreja, tem cara de igreja, tem placa de igreja, biblicamente não significa necessariamente que seja uma igreja. Mas o nosso objetivo também, semana passada e hoje, é dar à comunidade Batista Videira, à nossa igreja, um entendimento bíblico do que é ser uma igreja, para que nós não almejemos ou procuremos coisas que não estão na palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar, meus irmãos, sobre o seguinte tema: o significado perdido da igreja, segunda mensagem. Atos 4 foi semana passada, hoje, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Para você que talvez não esteja lembrando ou não conheça o que acontece nesse texto que nós temos à nossa frente, Atos 2, meus irmãos, é o texto que nós encontramos pouco depois de Jesus deixar os seus discípulos e voltar para a presença do Pai. E a orientação dele foi o seguinte: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto de poder do Espírito Santo. Então Jesus, meus irmãos, depois de ressuscitar, ele ficou 40 dias em companhia dos discípulos, fisicamente. Tendo ele ido embora, mais 10 dias passaram, até que chegou uma festa judaica chamada Festa do Pentecostes. Naquela ocasião, no início do capítulo 2, nós encontramos isso. Parte, 120 na verdade, dos discípulos estavam reunidos em um lugar, ouvindo, orando e buscando ao Senhor. E diz o texto que o Espírito Santo veio sobre eles, com poder, com autoridade, com capacitação, e eles começaram a falar das maravilhas de Deus em outras línguas. Detalhe, em outros idiomas. Então falaram línguas conhecidas, que existiam, que eles não naturalmente podiam falar. Por exemplo, todos os apóstolos falavam hebraico, aramaico e grego. Isso era normal. Por serem judeus, falavam hebraico e aramaico. E por quê? Desde Alexandre o Grande, o grego havia se espalhado por tudo quanto é lugar, eles falavam grego também. Com a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas. Línguas que eles não conheciam, latim, começaram a falar o cretense, começaram a falar o fenício, começaram a falar, e assim vai. Línguas, idiomas. Tá? Eu estou destacando isso muito, porque em nossos dias há um entendimento doutrinário equivocado de que você, cheio do Espírito Santo, vai começar a falar em uma língua que ninguém entende, certo? Mas não é isso que você encontra em Atos capítulo 2. Na sequência, meus irmãos, espantados por aquela demonstração de poder, o que acontece? As pessoas acham, inclusive, que os discípulos estão bêbados. Então Pedro se levanta com os apóstolos e começa a pregar, explicar o que havia acontecido. Naquela ocasião, meus irmãos, se você acompanhar o texto, você vai encontrar no versículo 41 o resultado da mensagem de Pedro. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. No Pentecostes apenas, a igreja pula de 100 e poucas pessoas para 3.100 e poucas pessoas. Isto é o que acontece, meus irmãos, com a pregação do evangelho verdadeiro, cheio do poder do Espírito Santo. Conversões genuínas. O texto a seguir, Lucas, o autor de Atos, descreve o que acontecia com aquelas 3.000 e poucas pessoas no dia a dia da igreja. Vamos lembrar de uma coisa: eles não tinham
um prédio. Isso aqui não é igreja, nem nenhuma é igreja. Igreja somos nós, mas eles não tinham um prédio. Eles se reuniam de casa em casa e, eventualmente, no pátio do templo judaico. Bem, agora sim, meus irmãos, no versículo 42 e diante, que é o nosso texto base, Lucas registra o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou já lhe adiantar que o meu maior interesse nessa noite é o último versículo desse capítulo. Mas eu quero construir com os irmãos um jeito de agir, melhor dizendo, da igreja daquela época, assim como vimos na semana passada, e você pode procurar o vídeo online, se quiser e não assistiu ainda, e junto com o texto do capítulo 4, o que acontecia na igreja primitiva. E você vai ver, meus irmãos, que em muito ela diverge da igreja ou de algumas igrejas dos dias de hoje. Bem, temos à nossa frente 6 características pela qual a igreja era reconhecida, então vamos ao trabalho. Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja do Senhor é reconhecida pela fundamentação nas Escrituras. O versículo 42, na primeira parte, registra que a igreja se dedicava ao ensino apostólico, ao ensino dos apóstolos. Portanto, era uma igreja fundamentada nas Escrituras. A palavra ensino, didaquê, é uma palavra que vai ser substituída em outros capítulos e versículos bíblicos pela palavra doutrina, que nós podemos substituir também por uma palavra moderna, não consta na Bíblia, teologia. Então vamos deixar combinado? Ensino, doutrina, teologia é a mesmíssima coisa. Criou-se, meus irmãos, na igreja odierna, um entendimento de que teologia é coisa de quem vai fazer seminário. É coisa muito difícil. É coisa para gente muito inteligente. É coisa para gente que tem chamado. A Bíblia discorda, porque você vê, desde Atos 2, a igreja está começando. Ela se dedicava a estudar as Escrituras. É tão interessante, meus irmãos, porque de vez em quando eu converso com alguém sobre algum problema de entendimento bíblico que ela tenha, e a pessoa diz, mas isso aí é coisa de teologia. Ou seja, eu não preciso entender isso. Isso contradiz a primeira característica que nós vemos na igreja primitiva. Irmãos, a igreja é o povo deste livro. Não há outra regra de fé e prática para a igreja cristã. É impossível, ouça o que eu vou lhe dizer, é impossível ser cristão e não conhecer as Escrituras. Amém, igreja? Mas eu estou me referindo na definição dicionárica de impossível. Porque você não vai conhecer a Jesus, você não vai conhecer o que significa ser cristão, você não vai saber o que Deus deseja de você sem conhecer as Escrituras. Vamos para um texto lá em Timóteo, muito conhecido, deixa o seu dedo aí, 2 Timóteo 3, para você compreender pelo apóstolo Paulo agora, como ele encarava, meus irmãos, a Escritura como algo importante no dia a dia da pessoa. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz para o seu filho na fé, que cuidaria de igrejas, o seguinte: diga comigo, igreja, toda. Eu fiz um profundo estudo da palavra toda. Tem alguns que já estão rindo porque já sabem, né? Eu fiz um profundo estudo da palavra toda. E adivinha o que ela significa? Toda. Não metade,
não 50%, não o teu versículo preferido. Vou fazer um plástico de Senhor e meu pastor, nada me faltará, eu vou botar lá no meu carro. Tudo posso naquele que me fortalece, que aliás é um versículo que muita gente põe no carro, mas não tem a mínima ideia do que Paulo estava dizendo. Vai depois lá em Filipenses capítulo 4, leia o capítulo todo que você descobre. Aqui, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus. Toda ela. E útil para o ensino. Segundo lugar, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então veja bem, meus irmãos, semana passada eu citei a frase de Jonathan Edwards que diz o seguinte: leia a Bíblia contra você. Pastor, mas a Bíblia é um livro de amor. Pastor, a Bíblia é um livro de paz. Pastor, a Bíblia é um livro para a gente se sentir bem. Paulo discorda. Olha o que ele diz aí, que ela é de ensino e repreensão. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu estou tão feliz porque eu fui repreendido. Repreensão é porque eu estou errado. É porque eu estou, em algum momento da minha vida, em algum aspecto da minha vida, precisando ser ajustado. A palavra grega usada por Paulo aqui, meus irmãos, significa remendar ossos. É a atitude ou a ação do médico que, uma perna quebrada, ele colocava o osso no lugar, isso deve doer para dedéu, e colocava uma tala. Nós estamos falando do primeiro século, não existia gesso, muito menos esse gesso aí bonito de plástico, né? Ele colocava no lugar e botava uma tala de madeira. Essa é a ideia usada por Paulo no verbo grego que ele usa aqui. Ou seja, ensinar, consertar os ossos, repreender para a correção e para a instrução na justiça. Próximo versículo. Para quê? Para que o homem de Deus, eu e você, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a igreja primitiva, ela estudava a palavra porque ela precisava conhecer e saber o que ela precisava ter como padrão para a sua vida. Em nossa igreja, meus irmãos, nós temos uma escola bíblica dominical. Nos reunimos todo domingo, de 9 às 11, porque não temos nada o que fazer, a gente vive uma vida muito descansada? Claro que não. Mas porque, meus irmãos, vale a pena abrir mão, de certa forma, de um pedaço do nosso descanso e, em torno da palavra de Deus, aprender mais de Deus. Você pode dizer assim, pastor, mas até quando a gente vai estudar a Bíblia? Irmãos, eu estou completando esse ano 33 anos de vida cristã. Me converti com 10, tenho 43. Essa semana, 2 versículos, eu compartilhei um ontem à noite no treinamento de liderança aqui, né? Que eu já li 300.000 vezes. E o autor, lá em João capítulo 13, da nossa apostila, destacou algo que eu nunca vi em 33 anos que eu conheço aquele versículo. Então a sua resposta é nunca. Você nunca vai chegar ao ponto de dizer, finalmente conheço a Bíblia. Já deu, acabou. Porque, meus irmãos, ela é literalmente um poço interminável, infinito de conhecimento, de restauração da sua alma, de compreensão para a sua mente, de raciocínio para a sua fé. E não podemos esquecer que a igreja sentava-se ao redor dos apóstolos, porque ainda não tinha o Novo Testamento terminado como nós temos, para aprender mais de Deus. Então, meus irmãos, diante dessa fundamentação, eles partem agora para detalhes do dia a dia. O resto do versículo diz, e a comunhão, ao partir do pão e as orações, se dedicavam a essas coisas. Comunhão, estar junto, compartilhar a vida do outro, ser bênção na vida do outro, servir ao outro, tudo isso está dentro de comunhão, koinonia. Partir do pão, que pode significar tanto refeições como a ceia do Senhor, ao meu ver, para mim, aqui significa a ceia, e as orações. Espera aí, não tinha um monte de festa? Não tinha um monte de evento? Não tinha um monte de campanha? Não tinha um monte de glacê? Sabe por que não, irmãos? Porque a segunda marca que uma igreja é reconhecida é pela alegria da simplicidade da convivência cristã. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho não é a complicação que muitos querem fazer nos nossos dias. Ou coloca um monte de coisa que você tem que fazer para servir a Deus.
ou coloca um monte de coisa que você tem que fazer para ganhar a sua bênção, para conquistar alguma coisa. Enquanto que a igreja, tendo se encontrado com o Senhor, se reunia com simplicidade. Não havia complicação, não havia grandes preparos ou grandes vultos para aquilo que eles faziam, mas em torno da palavra, tendo conhecido o ensino dos apóstolos, eles usufruíam um da vida do outro, eles partiam o pão na ceia, obedecendo ao mandamento do Senhor, e eles oravam. Meus irmãos, eu fico pensando, eu quero aqui confessar uma coisa a vocês, eu já perdi, depois de quase 20 anos de ministério, muito tempo com aquilo que a palavra de Deus nunca me mandou fazer como pastor. Eu reconheço isso. Eu já perdi muito tempo. Eu já estive com a minha cara toda lambuzada de glacê, mas não comi em alguns anos nenhum bolo. E não é fácil, meus irmãos, porque você liga a internet, você vai numa livraria, mesmo para pastores, eu quero aqui abrir meu coração, você vê um monte de livros, como a sua igreja vai crescer, como explodir as suas células, como explodir o seu evangelismo, como. E a maioria deles pouco tem a ver com as Escrituras. Métodos humanos, pensamentos humanos, que em si muitas vezes não são tão ruins. Nossa igreja mesmo, nós temos os nossos grupos de vida, nossas células, em si não são ruins, mas não são um fim em si mesmo. Não podem ser. Porque nós vemos, meus irmãos, que a igreja se reunia em tanta simplicidade. É estar junto. Você está compartilhando. O que está acontecendo na tua vida, meu irmão? É mesmo? Oh, que bênção. Oh, que tristeza. Vamos orar junto. Rir com os que estão rindo. Chorar com os que estão chorando. Vida na vida. Partir o pão. Oração. Tem eclesiologia mais simples do que isso aqui? Não. E assim, meus irmãos, nessa simplicidade da convivência cristã, a igreja continuava crescendo. E agora Lucas, no versículo 43, ele vai colocar o seguinte, repetindo, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ora, nossos dias, meus irmãos, não significa necessariamente que Deus vai todo culto, todo dia, toda hora, fazer um milagre, curar alguém. Deus cura. Amém. Com certeza absoluta. Mas, meus irmãos, eu creio que Lucas registrou isso, especialmente se tratando que os apóstolos estavam presentes naqueles dias e hoje não estão mais, porque apóstolo bom é apóstolo morto, todos eles já morreram, não existe apóstolo hoje em dia. Lucas registra isso para falar sobre a reação da igreja diante do poder de Deus. Eles tinham temor. Ora, temor não é a mesma coisa que medo, não é isso? Eu não tenho medo dos meus pais, mas eu tenho temor. Temor é respeito, temor é reverência, temor é o fato de que eu não trato meu pai como é meu amigo, ele é meu pai. Eu não trato minha mãe como uma amiga, ela é minha mãe. Como se diz aqui no norte, né? Não é minha parceira, não é assim que se fala de jeito nenhum, porque há um respeito, há uma reverência, há aquela história de tomar bênção, né? Como muitos ainda fazem hoje em dia. Por quê? Porque são os nossos pais. Então, meus irmãos, por mais que hoje em dia nossa geração tenha essa história de chamar Deus de paizinho, né? Que eu quero ser amigo de Deus, tudo isso pode ser verdade, realmente podemos ser íntimos de Deus, porém, Ele não é nosso parceiro, Ele não é nosso amiguinho, Ele é o nosso Deus. E diante do seu poder, meus irmãos, há de haver uma reverência. A igreja do Senhor é reconhecida pela forma respeitosa que encara o sobrenatural. Nós não encaramos o sobrenatural, em primeiro lugar, como artigo de comércio. Não encaramos o sobrenatural, em segundo lugar, como algo que venha de nós, de jeito nenhum. Não encaramos o sobrenatural, em terceiro lugar, como algo que possamos controlar. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nos nossos dias, nós vemos igreja dizendo, venham a tal e tal reunião, porque vai haver grande cura e demonstração do poder de Deus. A soberania de Deus nessa história, para quê, né? Porque, afinal de contas, fizeram uma faixa, mandaram lá para Forbrás fazer uma faixa lá de plotter, que vai haver curas e milagres na reunião tal e tal.
ai de Deus se não obedecer. Porque é isso que eu vejo numa propaganda dessa. Meus irmãos, em minha vida, eu nunca me neguei de orar por um enfermo. Eu nunca me neguei de orar por um milagre em qualquer vida, em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Mas eu nunca me atrevi a dar ordem para Deus. Quando eu era mais novo, um priminho meu que hoje estaria já adulto, tinha 4 aninhos, teve leucemia. Fabinho era pele e osso e aquela barriga daquele tamanho, por causa dos tratamentos, da doença e tudo mais. E nós fomos lá na casa dele várias vezes, nós oramos, e uma vez chegou uma pessoa lá, e ela disse, olha, Deus está me dizendo que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é porque Deus vai ser glorificado. E Deus vai curar, e Deus vai fazer, Deus vai. 3 meses depois nós estávamos no cemitério lá no Rio, Jardim da Saudade, enterrando o Fabinho. Meus irmãos, a igreja não tem autorização para falar por Deus. Nós não temos copyright, não temos propriedade intelectual do sobrenatural. É Ele que opera o sobrenatural em nós e não nós através dele. Há uma enorme diferença. Ele faz o que Ele quiser no nosso meio. Você está enfermo hoje? Deus pode lhe curar? Creia, Deus pode lhe curar em nome de Jesus. Deus vai lhe curar? Aí você fez uma pergunta difícil. Porque Ele é Deus, Ele é soberano e eu não. Diante, meus irmãos, do que acontecia, a igreja enchia-se de temor, de reverência diante do sobrenatural. Agora, esse temor e reverência não é para você evitá-lo, muito pelo contrário. É para você buscar cada vez mais o Espírito de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Na semana passada, nas outras, nós temos falado, meus irmãos, que há uma necessidade de reavivamento no meio das igrejas, especialmente históricas, quanto ao Espírito de Deus. Eu conversava com minha esposa, eu coloquei esse artigo, um deles, no Facebook da nossa igreja, que há igrejas onde o Espírito Santo é uma pessoa tão estranha, que quando eles vão falar sobre a Trindade, é o Pai, o Filho e as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo está lá em algum lugar, na teologia, na doutrina, na declaração de fé, mas no dia a dia, você cantar uma música, como cantamos aqui, em que o Espírito Santo é a pessoa principal daquela canção, da última, no nosso momento de louvor, Deus me livre. Você pode ser identificado com algum grupo por aí. E sabe, meus irmãos, nós assinamos uma declaração de que o Espírito é propriedade do grupo XYZ. Mesmo que eles usem de maneiras, às vezes, muito estranhas, porque Jesus falou que a gente tem que ser diferente do mundo, mas alguns escolhem ser esquisitos. Como disse Luiz Saião, essa frase não é minha. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele está presente na igreja. Nós somos o templo do Espírito. Nada neste culto pode acontecer sem a ministração do Espírito Santo. Eu já lhe aviso, na última semana desse mês, nós temos semana de avivamento, a data está corrigida no seu boletim. Se você tem medo do Espírito Santo, não venha, porque eu estou orando já há alguns dias para que Deus se manifeste poderosamente naquela semana em nossas vidas. Porque, meus irmãos, não há cristianismo sem o Espírito Santo. Isso não é coisa de igreja carismática, ou renovada, ou pentecostal. Meus irmãos, durante praticamente 1,5 séculos, os puritanos pegaram a teologia, a mesma que você tem ouvido nesta igreja, uma teologia bíblica, doutrinas da graça, uma teologia calvinista, e buscar o Senhor de todo o coração e vir o Espírito Santo de Deus trabalhar de maneira tremenda. David Brainerd, que viria a ser genro de Jonathan Edwards, mas faleceu antes, ele, quando saiu para alcançar uma tribo indígena no lugar que hoje seria o Nordeste dos Estados Unidos, ele acampou fora do acampamento e começou a orar, clamando a Deus por aquelas vidas. E os índios, viram que alguma coisa estava acontecendo longe, foram e viram que, procurando o que estava acontecendo, e encontraram David Brainerd ajoelhado perto de uma fogueira no seu improvisado acampamento, clamando a Deus pelas vidas às quais ele anunciaria o Evangelho. Nesse momento, uma cobra sai
e pica a David Brenner. Nesse momento, é claro, os índios olharam, e acabou, morreu. E David Brenner, meus irmãos, viveu exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo lá em Atos, naquela ocasião do naufrágio, lembra? Uma cobra o picou e ele sacudiu a cobra no fogo e jogou fora. E as pessoas lá em Atos, os índios no século XVIII, ficaram esperando Paulo e agora David Brenner cair duro. Como é de se esperar? Você está no meio do nada, uma cobra venenosa lhe pica, você tem minutos de vida. Nada aconteceu. Ele continuou ajoelhando-se, continuou orando. Os índios voltaram e espalharam a notícia. Tem um branco vindo aí, que serve a um Deus muito poderoso. Quando David Brenner chegou, um grande avivamento irrompeu naquela tribo. Não há missões, não há igreja sem o Espírito de Deus. Não importa o tamanho da sua teologia, sem o Espírito, ela não é nada. Por outro lado, não importa quanto você busca o Espírito de Deus, sem a doutrina correta, vai acontecer ou vão acontecer esquisitices. Com certeza absoluta. A igreja do Senhor é reconhecida pela fundamentação das Escrituras, pela alegria da simplicidade da convivência cristã, pela forma respeitosa que encara o sobrenatural. No versículos 44 e 45, Lucas nos ensina o seguinte, que a igreja é conhecida pelo compartilhamento que supre e traz união. Ele diz que a igreja, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então alguém me perguntou uma vez, pastor, diante desse texto, eu posso ter um terreninho lá na cidade satélite que eu comprei para o futuro, para construir uma casinha para a gente ou para os meus filhos? Eu tenho que vender e trazer o dinheiro para a igreja? E a resposta é um categórico não. O texto de Atos, meus irmãos, ele não é normativo nas ações que ela contém, mas sim nos princípios. Calma que eu explico. Da mesma maneira como nós vimos os sinais e maravilhas dos apóstolos, e eu não estou dizendo aqui que agora a gente vai ter que parar o culto, começar a orar, enquanto alguém não for curado, enquanto o milagre não acontecer, enquanto alguém não começar a levitar, a gente não vai parar? Não falei nada disso, não é verdade? Porque nós traímos o quê? O princípio que estava ali. O princípio, meus irmãos, é aquele que colocamos ali. Havia um compartilhamento nas necessidades das pessoas. Bem, nós vimos isso bastante na semana passada em Atos 4. Porque Lucas repete a mesma coisa. A igreja, meus irmãos, não haviam necessitados. Isso é inadmissível dentro de uma igreja cristã. Da mesma maneira, é inadmissível que nós vejamos a necessidade de outros e também nos calemos. Semana passada, nós lembramos do texto de Tiago, em que ele, para ilustrar que a fé sem as obras é morta, ele diz o quê? O irmão está passando necessidade, eu chamo o irmão e diz, deixa eu orar por você, irmão. Deus supre aqui a fome do irmão, enche a barriga do irmão, ou sei lá o que do irmão. Deus lhe abençoe, viu? Aí eu entro no meu BMW e vou embora. Eu não tenho BMW, tá, gente? Por favor. Ou seja, eu não preencho a necessidade da pessoa, e ainda saio muito espiritual, porque afinal de contas eu orei por ele. Meus irmãos, orem. Mas meta a mão no bolso e paga uma refeição. Vá com ele no supermercado e faça uma compra para ele. Ore, mas haja. A igreja primitiva, lá no começo nós já vimos falar sobre oração, mas não havia necessidade. E agora, veja bem, uma coisa que acontecia naquela época é o que acontece hoje no mundo muçulmano. O que acontece hoje no mundo muçulmano? Só um instante. O Muhammad ouve falar de Jesus. O Muhammad abre seu coração para Jesus. Ele se converte, se torna um cristão. Sabe o que acontece no dia seguinte? Ele é expulso de casa com a roupa do corpo e deserdado. Se a família é rica, tem posses, ele é totalmente deserdado porque abandonou a religião islâmica e se tornou cristão. Lá no Egito, meus irmãos, um dos meus professores, naquele curso que eu fiz no Hagá em Singapura, era egípcio. Ele talvez já não esteja nem mais conosco, né? 2004 para cá, já vão quase 10 anos, ele já era bem idoso, eu não sei. Ele era muito idoso, tinha uma voz muito rouca. Ele chegava na sala, olha, nós chegávamos, ele já estava lá, e ele falava, good evening.
desse jeito. Boa noite. Uma voz muito grossa. Meus irmãos, mas que homem de Deus. Quase que eu vou para o Egito com ele, só para carregar a mala dele para lá e para cá e ficar aprendendo. Que homem de Deus. E ali ele contou, meus irmãos, como é que a igreja dele, que já era uma igreja relativamente grande, acolhia os muçulmanos que eram expulsos de casa, ajudavam, por exemplo, teve um que era de uma família de tecelãos, muito rica, e saiu de casa com a mão na frente ou atrás, como se diz, com a roupa do corpo, e foi totalmente deserdado. A igreja se uniu, comprou tecidos e mais tecidos, porque ele era alfaiate, comprou uma máquina de costurar para ele, ajudou no primeiro aluguel de um lugar ali no bazar, né, como chama, né, nesses lugares de cultura árabe, né, nos mercados, e o estabeleceu com tecido, máquina, para ele poder ganhar a sua vida. Isso é Atos capítulo 2. Pô, meu irmão, que pena que ele colocar de fora, né? Vamos orar. Ora, mas mete a mão no bolso e ajuda o irmão. Nosso país, meus irmãos, dificilmente acontecerá o que acontece nos países muçulmanos e outros onde há perseguição. Mas é inadmissível, diante do texto bíblico, que nós possamos ter muito enquanto alguém passa necessidade. É por isso, meu querido, que a sua presença no grupo de vida, na nossa célula, é tão importante. Porque você veio aqui, você está olhando a nuca do seu irmão, reparando se a sua irmã fez o cabelo ou não fez, reparando quanto cabelo está faltando na cabeça do outro, mas você não sabe o que está acontecendo com a vida dele. Lá no nosso grupo de vida, nas quintas e nos sábados, a vida é compartilhada, se fala daquilo que está acontecendo, se quiser, é claro, e ali sim, você pode perceber se alguma coisa está acontecendo na vida do irmão e você pode ser bênção na vida dele ou na vida dela. Então, se você não está indo, uma coisa acontece. São 10 anos que a nossa igreja tem. Teve gente passando necessidade, passando problema, e depois reclamou com a igreja porque a igreja não fez nada. A minha resposta? A minha bola de cristal está quebrada. Está na manutenção, a peça só tem Taiwan e não chegou. Não dá para adivinhar o que você está passando. Você tem que falar, você tem que compartilhar. A igreja estava junto, diz o texto, e as necessidades eram compartilhadas. No versículo 42, parte B, nós lemos, viajei aqui, desculpe. No versículo 46 e 47, agora sim, Lucas continua a nos dar a quinta característica da igreja que é reconhecida pelo Senhor. Ele diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja é reconhecida, em quinto lugar, pela vida e fé cristã simples e vivas que testemunham aos de fora. Nessa parte, meus irmãos, a vida diária da igreja, ela era marcada, ou ela resultava, em um efeito nas pessoas. É verdade que você deve pregar o evangelho com palavras, você deve anunciar o evangelho, mas é importante que as pessoas, ou que eu e você tenhamos uma vida que chame a atenção das pessoas. Nós precisamos ser, meus irmãos, o outdoor do cristianismo. Não porque tem uma vida certinha, não porque tem uma vida enjoadinha, não porque tem uma vida cri-cri, não é isso. É uma vida, meus irmãos, pró o outro, uma vida que vive para servir, uma vida que vive para abençoar. Então eu quero estender aqui, meu querido, porque além de ser uma bênção dentro da comunidade da fé, a igreja é chamada para servir ao mundo também. É interessante, meus irmãos, que de vez em quando, em alguns lugares que eu gosto de debater na internet, alguém joga lá a igreja X, que está construindo aquele absurdo daquele templo completamente desnecessário lá em São Paulo e tal, com mármore para tudo quanto é lado, isso e aquilo, não sei o quê, que esse dinheiro podia ser dado aos pobres. Crente é isso mesmo. Na verdade, meus irmãos, a igreja evangélica verdadeira, a bíblica, faz e tem ajudado pelo próximo muito. Pode ajudar muito mais. Tem levado alfabetização, saúde, higiene pessoal, inclusive para aquilo que a irmã Suami acabou de compartilhar. São trabalhos que a Junta de Missões Mundiais faz junto com o evangelismo. A gente não manda missionário para escovar dente e para cuidar de saúde, não.
A gente manda para evangelizar e junto leva o auxílio àquelas populações. Nós temos, meus irmãos, em especial, quero destacar apenas um casal de médico e dentista que estão trabalhando no sudoeste, né, ou noroeste da África, há vários anos, certo? Ajudando o povo, socorrendo o povo e pregando o evangelho. E aqui, meus irmãos, o que é que nós podemos fazer? Aquilo que nós formos fazer sempre será para a glória de Deus e para a proclamação do evangelho. Perdão, engasguei. Nós não fazemos, irmãos, o bem pelo bem. Primeiro lugar que você precisa compreender. Segundo lugar, nós não fazemos o bem ou obras para ganhar a salvação. Isto é biblicamente impossível. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dar 30 milhões de cestas básicas e você não vai para o céu por causa disso. Você pode não dar nenhuma cesta básica e conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador e você vai para o céu. Difícil? Não tem problema. Depois do culto a gente conversa com mais detalhes sobre isso. Porém, quando você verdadeiramente conheceu a Cristo, você ajuda aquele que necessita. E assim, meus irmãos, o texto diz que a igreja caía na simpatia do povo. A versão antiga dizia que a igreja caía na graça do povo. É interessante a comparação, porque cair na graça é dizer a igreja não era mal vista pela população. Vamos agora ver os nossos dias? A igreja evangélica, meus irmãos, é assunto de chacota diuturnamente no mundo moderno. E não porque nós pregamos demais. E não porque nós somos crentes demais. Mas pelos escândalos que acontecem. Mas graças a Deus que há padrões para que nós possamos nos guiar por aquilo que o Senhor deseja para nós. Acontece isso lá fora, em muitos lugares? Sim. Mas nós podemos nos guiar pelo padrão da palavra e viver um cristianismo simples, um evangelho simples e que testemunha as pessoas de fora. Bem, depois de passar por essas 5 características, que vale a pena até uma revisada, dizendo o seguinte: a igreja do Senhor é reconhecida pela fundamentação nas Escrituras, pela alegria da simplicidade da convivência cristã, pela forma respeitosa que encara o sobrenatural. Número 4, pelo compartilhamento que supre e traz união. 5, pela vida e fé cristã simples e vivas que testemunham aos de fora. E, finalmente, número 6, Lucas termina: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eu falei, eu queria chegar ao final desse texto, porque o nosso último princípio diz o seguinte: a igreja é reconhecida por experimentar crescimento originado em Deus. Pastor, o que é um crescimento originado em Deus? Você pode esquecer aquele texto nos Coríntios ali, que foi um erro de digitação, não tem nada a ver com nada. Bem, o que é um crescimento originado em Deus? Meus irmãos, se eu pegar aqui e for lá fora e cortar uma árvore, né, e colocar num vaso bem bonito aqui, e eu for no DB, no supermercado, comprar frutas, várias frutas, e eu com um fio de nylon amarrar a fruta e amarrar no galho da árvore, que eu cortei, botei no vaso, está aqui na frente, vocês estão vendo? E aí eu ponho uma laranja, aí eu ponho uma maçã, eu ponho uma banana. Bem, vamos ficar chique, né? Põe um kiwi, põe uma uva, fruta cara. Qual o problema com essa árvore, com essa ilustração que vocês estão vendo? É artificial. As frutas até são verdadeiras, mas elas não pertencem àquela árvore. Eu cortei lá fora aqui e estou prendendo com fio de nylon. Não é assim que a gente tem fruta, muito menos comprando no mercado. Por outro lado, no meu quintal eu tenho graviola, tenho goiaba, tenho limão, tenho banana. Tinha aquele tal do, aquele negócio, fede carne de graça, ruim pra caramba, noni, mas já dançou. Tem jambo, aliás, se você quiser buscar jambo lá em casa, logo, logo, você pode buscar. Não pode levar uma sacola pequena, tem que ser saco grande. Leve, por favor. Tenho tudo isso lá em casa, e tudo é natural. Eu não fico cuidando, nem zelando, apenas água da chuva. O único que eu molho de vez em quando é o de limão, para ter sempre uma limonadazinha, né?
Aqui e acolá, numa ou outra, eu coloquei algum tipo de fertilizante. E as frutas naturalmente surgem. Meus irmãos, ao meu ver, Lucas deixa essa frase para o final do seu parágrafo, quando ele escreveu, não haviam capítulos ou versículos, porque ela é o culminar de tudo aquilo que nós acabamos de ler. Meus irmãos, quando nós estamos fundamentados nas Escrituras, vivemos em comunhão, vivemos em oração, há temor, estamos vivendo esse cristianismo, essa eclesiologia simples que está na palavra de Deus. Qual é o resultado? Conversões e conversões genuínas. Arrependimento verdadeiro, salvação. E o mais importante, meus irmãos, é que o texto diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é obra de Deus. Não adianta, pastor, vai ter uma conferência aqui de crescimento de igreja, a gente quer mandar o senhor para lá. Irmãos, eu já fui, não vou mais não. Sabe o que eu vi em muitas dessas conferências? Muito método humano. Muito jeito de amarrar fruta com nylon e pendurar na árvore. A igreja está em frangalhos. A igreja tem inúmeros problemas. A igreja é carnal. A igreja não busca a unção e a obra do Espírito Santo. Que método vai substituir todos esses problemas? Nenhum. Nenhum método, irmãos. Porque vidas são atraídas por vida e vida de Deus. É Deus transformando você. É Deus operando na sua vida através da palavra. É Deus agindo na sua vida através do Espírito Santo. É isso que atrai gente. É isso que quando você prega o Evangelho, a pessoa ouve o que você fala, olha para você e diz, é verdade. O discurso e a vida batem. O discurso e o testemunho conferem. Eu quero saber mais disso. É como aquele testemunho que eu contei um tempo atrás, da nossa irmã capelã que entrou com a equipe médica para dar notícia à paciente, nossa irmã em Cristo, que o seu câncer não tinha cura. Que a equipe médica tinha feito tudo o que ela já tinha podido fazer. E uma daquelas médicas de origem judia olhou para aquela sua paciente, a tranquilidade dela, a placidez dela diante da morte, e as palavras que ela falou, dizendo, muito obrigado pelo serviço de vocês. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Não se preocupe, eu creio que vocês fizeram o que puderam. Eu estou em paz, eu estou tranquila. Quando eles saíram, meus irmãos chegaram no corredor, aquela médica puxou a nossa irmã capelã no canto, falou, sabe o que para ela? Eu quero esse Deus. Eu quero este Deus. Mas pastor, ela estava morrendo de câncer, que Deus é esse? Sádico. E deixa a serva morrer desse jeito. Meus irmãos, quando o Evangelho é pregado com verdade, essa pergunta nem foi levantada. Porque o que mais interessou é o que Deus estava operando na vida da nossa irmã que estava naquele leito, e leito de morte. O Evangelho, meus irmãos, é algo extremamente simples. E eu oro para que nós como igreja possamos brigar conosco mesmos, brigar com todas as ideias exteriores e buscar esse Evangelho simples. O Evangelho, irmãos, que nos traz sexta-feira para buscar a presença de Deus em oração. O Evangelho, igreja, que nos traz domingo de manhã para buscar o estudo da palavra. O Evangelho que nos leva às quintas e sábados nas casas para compartilhar a comunhão com os nossos irmãos, a vida na vida com os nossos irmãos. Mas também o Evangelho que lá na sua casa faz você fechar a porta do seu quarto como Jesus nos orientou e ter um tempo com o nosso Deus. Acabou. Não há mais nada. Este é o Evangelho bíblico. Este é o Evangelho que tem que ser pregado. Esta é a vida cristã que tem que ser pregada. Não tem choro nem vela, nem fita amarela. Não tem cerimônia. Não tem grande vulto. Não tem grandes catedrais. Não tem grandes templos, não tem de jeito nenhum grandes pastores e grandes personalidades. Como disse Lutero, só um saco de verme
no qual a graça de Deus se manifesta e faz grandes coisas. Esta é a diferença, meus irmãos. Nenhuma glória para o homem, toda a glória para Deus. Este é o evangelho que nós temos que viver. Este é o evangelho que nós temos que buscar. Você está disposto? Não vai haver nenhuma glória para você também. Seu nome não estará em luzes. Provavelmente, ninguém lembrará de você, ou poucos lembrarão de você quando você morrer. Mas aquelas vidas que você impactar, lembrarão de você eternamente. As vidas que você levar ao evangelho, lembrarão de você eternamente. E isso vale muito a pena. Feche os olhos comigo, vamos orar. Deus, precisamos de entendimento, porque, ó Pai, constantemente nós somos tentados a achar que esse culto de oração é desnecessário ir. Para que mais uma manhã estudando a Tua Palavra? Para que mais uma vez ir lá no grupo de vida, na célula? Para quê? Constantemente somos tentados a achar que isso tudo pode tomar um lugar de espera na nossa vida. Que o nosso lazer, que o nosso emprego, são coisas que não podem esperar. Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, a prioridade absoluta que Tu precisas ter em nossa vida. Que ler a Tua Palavra no nosso dia a dia não é um exercício fútil e vazio. Muito pelo contrário, é uma necessidade do nosso coração, do nosso espírito. Que clamarmos e entrarmos, ó Deus, na Tua presença, no jardim de Deus. Não é de maneira nenhuma um ato religioso, mas é, ó Deus, pulsar de vida de Deus na nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Rasga toda a capa de religiosidade da nossa vida. Rasga toda a cobertura de religiosidade, de hipocrisia na nossa vida. E ajuda-nos a viver, ó Deus, a simplicidade da vida contigo. Ajuda-nos a viver a graça de sermos aceitos em Ti sem precisarmos apresentar nada. Mas porque somos aceitos, porque somos amados, porque somos santificados, justificados, abençoados, nós queremos apresentar muito. Nós queremos fazer muito. Por quê? Porque o nosso Deus é digno. Porque o nosso Deus é merecedor. Deus querido, eu quero orar porque amanhã é segunda-feira. Amanhã de manhã, ó Deus, seremos acordados com os afazeres de levar filhos na escola, de chegar cedo ao nosso trabalho. E eu entendo, ó Deus, que o inimigo tem usado muito isso para roubar a semente da Tua Palavra do nosso coração. E eu quero, ó Deus, agora fazer um pedido especial ao Senhor. Que o Senhor não permita que isso aconteça. Que, ó Deus, na essência hebraica da palavra meditar, que é ruminar, nós possamos passar, ó Deus, os próximos dias ruminando a Tua Palavra, incomodados pela Tua Palavra, atiçados pela Tua Palavra, para que sejamos, ó Deus, forjados, formados na igreja dos cristãos que o Senhor deseja de nós. Não de boca, não de aparência, não de placa, não de prédio, mas de verdade, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso dia a dia, de gastar tempo contigo. Ajuda-nos, ó Deus, que quando chegar na quinta-feira, lembrarmos, é tempo de estar com a minha igreja e compartilhar a bênção de Deus na minha vida. Ajuda-nos, ó Deus, como estivermos na sexta-feira, é tempo de chegar ali na sede da minha igreja e dobrar o meu joelho e clamar ao Deus da minha vida junto com a minha igreja. Quando chegar, ó Deus, o sábado, estarmos juntos, o domingo de manhã, diante da Tua Palavra. Enfim, ajuda-nos
Porque, ó Deus, eu e meu povo temos colocado o Senhor em outros lugares que não o primeiro. O descanso tem tomado o teu lugar. Aquela dorzinha tem tomado o teu lugar. O emprego tem tomado o teu lugar. E eu clamo para que não seja mais assim em nome de Jesus em nossas vidas. Nós oramos em nome deste Jesus maravilhoso, hoje e para sempre. Amém.